Quantas vezes você já se sentiu paralisado diante de um não? Talvez tenha sido uma oportunidade perdida, uma porta fechada ou um sonho que parecia escapar pelos seus dedos. A rejeição pode machucar, pode desanimar, e às vezes nos faz questionar o nosso valor. Mas, e se eu te dissesse que a rejeição não é o fim, mas o começo de algo maior? Os grandes filósofos estoicos, como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, entendiam que os desafios da vida, incluindo a rejeição, não são barreiras insuperáveis, mas sim lições disfarçadas. Eles nos ensinaram a ver cada obstáculo como uma oportunidade para crescer, refletir e evoluir. Para eles, a adversidade não era algo a ser evitado, mas algo a ser abraçado com coragem e sabedoria. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na arte de transformar a rejeição em uma alavanca para o sucesso e a realização pessoal. Vamos explorar como os princípios do estoicismo podem nos ajudar a enfrentar cada não com resiliência, aprendendo a enxergar oportunidades onde muitos só veem fracasso. Se você está em busca de maneiras práticas para superar a frustração e encontrar forças dentro de si, você está no lugar certo. Hoje, vou compartilhar 12 dicas poderosas que vão mudar a forma como você encara a rejeição, te ajudando a transformá-la em uma ferramenta para conquistar aquilo que você deseja, ou até algo ainda maior. Prepare-se para desbloquear uma nova mentalidade, fortalecer sua resiliência e dar o próximo passo rumo ao seu crescimento. Porque, como diz a filosofia estoica, o que nos impede é o que nos fortalece. Vamos juntos. Aceite a rejeição como parte do caminho. A rejeição é uma inevitabilidade no curso da vida. Nenhum ser humano, por mais talentoso ou bem-sucedido, está imune a ela. Desde os primeiros passos na infância até as decisões mais importantes da vida adulta, todos nós encontramos obstáculos que, muitas vezes, vêm na forma de um não. O que diferencia aqueles que prosperam é a capacidade de aceitar essa realidade com serenidade e sabedoria. Os estoicos nos ensinam que não devemos lutar contra o inevitável, mas sim acolhê-lo como parte do fluxo natural da existência. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: aceite as coisas às quais o destino o prende e ame as pessoas com quem o destino o uniu, mas faça isso de todo o coração. Essa citação nos lembra que o sofrimento em relação à rejeição não vem do evento em si, mas da resistência que criamos contra ele. Aceitar a rejeição não é resignar-se ou acreditar que ela define quem você é. Pelo contrário, é reconhecer que ela faz parte do caminho, um elemento essencial no grande jogo da vida. Assim como uma árvore cresce mais forte enfrentando ventos contrários, nós também nos tornamos mais resilientes quando encaramos os desafios de frente. Imagine, por exemplo, um escultor diante de um bloco de mármore bruto. Cada golpe do martelo pode parecer um ato destrutivo, mas é justamente esse processo de desgaste e refinamento que revela a verdadeira obra de arte. Assim também é a rejeição, ela nos lapida, revela áreas para crescimento e nos prepara para algo maior. Além disso, a rejeição carrega em si uma profunda lição sobre a impermanência das coisas. Como Epicteto dizia, não são os eventos que nos perturbam, mas a visão que temos deles. Quando você aceita a rejeição como algo natural, como uma chuva que eventualmente dará lugar ao sol, ela perde o poder de te consumir. Você passa a enxergá-la não como um obstáculo intransponível, mas como parte do fluxo que te guia para um destino mais alinhado com o que realmente importa. Ao aceitar a rejeição como parte do caminho, você se posiciona em um lugar de poder. A aceitação abre espaço para a reflexão, para a reinvenção e para o crescimento. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como essa experiência pode me tornar mais forte, mais sábio e mais preparado para o que está por vir? E lembre-se, a rejeição nunca é um fim definitivo. Ela é, muitas vezes, um redirecionamento. Um escritor famoso que teve seus manuscritos rejeitados por inúmeras editoras pode, ao fim, encontrar o caminho para uma obra-prima. Um empreendedor que viu sua ideia ser recusada várias vezes pode eventualmente descobrir a fórmula para o sucesso. Cada não é apenas um passo rumo ao próximo sim. Adote a rejeição como parte integrante da sua jornada. Afinal, como Nietzsche brilhantemente disse, aquilo que não me mata me torna mais forte. Com cada rejeição que enfrentamos, temos a oportunidade de crescer, de redefinir nossos objetivos e de avançar com ainda mais determinação. Este é o poder de aceitar a rejeição. Ela se transforma, de inimiga, em aliada. Mude sua perspectiva. A maneira como enxergamos a rejeição determina se ela nos fortalece ou nos derruba. Muitas vezes, a rejeição não é o monstro que imaginamos,
mas sim um reflexo de nossas expectativas e do significado que atribuímos aos acontecimentos. Quando mudamos nossa perspectiva, descobrimos que a rejeição pode ser uma porta para o aprendizado, o crescimento e até mesmo para novas oportunidades que não conseguimos enxergar de imediato. Os estoicos, mestres em reconfigurar a mente diante das adversidades, nos ensinam a observar os eventos de maneira objetiva, sem nos deixar levar pela emoção inicial. Epicteto nos lembra: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Esta é uma verdade fundamental. A rejeição, em si, não carrega dor ou sofrimento. Somos nós que a revestimos de significados negativos. Imagine, por exemplo, uma pessoa que é rejeitada em uma entrevista de emprego. A visão inicial pode ser de fracasso, inadequação ou até vergonha. Mas, ao mudar a perspectiva, essa experiência pode ser vista como um passo importante para entender onde melhorar, ajustar metas ou até buscar algo mais alinhado com seus verdadeiros talentos e paixões. Às vezes, aquilo que parece uma perda é, na realidade, um livramento de algo que não era para você. O estoicismo nos convida a perguntar: o que essa situação me ensina? Transforme a rejeição em uma chance de reflexão. Talvez você esteja investindo energia em algo que não é o caminho certo, ou talvez a rejeição seja apenas um teste de sua determinação. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. Aplicar esse princípio significa que, ao invés de lamentar, podemos usar a rejeição para expandir nossa compreensão e ajustar nossas ações. Outra perspectiva poderosa é enxergar a rejeição como algo neutro, como um evento natural. Assim como um rio encontra pedras em seu curso e precisa desviar para continuar fluindo, nós também precisamos nos adaptar às circunstâncias sem nos deixar deter por elas. Não é um desvio que interrompe o destino do rio, ele apenas encontra outra maneira de chegar ao oceano. Quando você muda sua perspectiva, pode até enxergar a rejeição como um presente. Muitas das grandes histórias de sucesso são construídas sobre o fundamento da rejeição. Pense em J.K. Rowling, rejeitada por diversas editoras antes de Harry Potter se tornar um fenômeno mundial. Ou Thomas Edison, que falhou inúmeras vezes antes de criar a lâmpada elétrica. Para eles, a rejeição não foi um obstáculo definitivo, mas um convite para persistir e reinventar-se. Além disso, mudar a perspectiva significa afastar-se do ego. Muitas vezes, sentimos que a rejeição é um ataque pessoal, mas na verdade, ela raramente é sobre quem somos como indivíduos. Pode ser o contexto, o momento, ou até mesmo algo totalmente alheio a nós. Como Sêneca dizia, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, mas porque não ousamos que elas são difíceis. A rejeição não precisa ser vista como uma barreira, ela pode ser um incentivo para continuar ousando. Por fim, mudar a perspectiva nos ajuda a cultivar a gratidão. Mesmo na rejeição, há algo pelo qual ser grato, a oportunidade de crescer, de aprender e de descobrir novos caminhos. Pergunte a si mesmo: como posso usar essa experiência para me tornar uma versão melhor de mim mesmo? Quando abraçamos essa mentalidade, a rejeição perde seu peso e se torna um trampolim para o futuro. Lembre-se, não é o que acontece com você, mas como você escolhe enxergar que define sua trajetória. Ao mudar sua perspectiva, você não apenas supera a rejeição, mas transforma cada não em um degrau rumo à sua evolução pessoal. Use a rejeição como feedback. A rejeição, por mais dolorosa que seja, é uma forma poderosa de feedback. Ela nos dá pistas sobre onde podemos melhorar, como podemos evoluir, e muitas vezes, nos aponta em direções que nunca teríamos considerado. Ao invés de vê-la como um sinal de fracasso, é mais produtivo encará-la como uma bússola que ajusta nosso curso, guiando-nos para um futuro mais alinhado com nosso propósito. Sêneca dizia: a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. A rejeição é, em essência, uma oportunidade de preparação. Ela revela áreas onde talvez ainda não estejamos prontos ou onde há espaço para crescimento. Aceitar a rejeição como feedback nos permite transformar uma experiência negativa em um motor de aprendizado e autodescoberta. Imagine um escritor que submete seu livro a várias editoras e recebe dezenas de cartas de recusa. Em vez de desistir, ele pode analisar os comentários, entender quais elementos do seu texto precisam de refinamento e trabalhar para melhorar. Cada recusa se torna um degrau em direção à sua obra-prima. J.K. Rowling, por exemplo,
utilizou o feedback das rejeições iniciais de Harry Potter para ajustar sua apresentação e persistir até encontrar a editora certa. Da mesma forma, em qualquer área da vida, a rejeição traz informações valiosas. Se você foi recusado em um emprego, pode significar que precisa desenvolver certas habilidades. Se uma ideia não foi aceita, pode ser um convite para aprimorar sua abordagem ou repensar suas estratégias. Esse é o momento de perguntar: o que posso aprender com isso? Epicteto nos lembra: nenhum homem é livre se não domina a si mesmo. Usar a rejeição como feedback é um exercício de autodomínio. Em vez de reagir impulsivamente com frustração ou tristeza, você escolhe uma resposta construtiva. Essa mudança de atitude fortalece sua resiliência e o prepara para futuras oportunidades. Outra forma de usar a rejeição como feedback é praticar a humildade. Reconhecer que ninguém é perfeito e que todos têm algo a aprender é um ato poderoso. Às vezes, o feedback implícito na rejeição está nos mostrando não apenas habilidades técnicas que devemos desenvolver, mas também áreas de nosso comportamento ou mentalidade que precisam de atenção. Lembre-se de que, muitas vezes, o feedback mais transformador vem disfarçado de rejeição. Pense em um atleta que não conseguiu se classificar para uma competição importante. Esse não pode ser o alerta necessário para ajustar o treinamento, repensar estratégias e voltar mais forte. O mesmo princípio se aplica em nossas vidas. Além disso, ao usar a rejeição como feedback, você mostra que está aberto ao crescimento. Essa abertura é um diferencial poderoso. Marco Aurélio escreveu: seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo. Ou seja, trate a rejeição com serenidade e veja nela uma ferramenta para aprimorar a si mesmo. Também é importante lembrar que nem todo feedback será explícito. Às vezes, a rejeição não vem acompanhada de explicações claras. Nesse caso, cabe a você refletir e buscar aprender com a situação. Pergunte a si mesmo: o que essa experiência pode me ensinar? Quais ajustes posso fazer para melhorar minha jornada? Finalmente, ao usar a rejeição como feedback, você adota uma postura ativa diante da vida. Não é mais uma vítima das circunstâncias, mas um agente de transformação. Cada rejeição se torna um degrau que o aproxima de seu objetivo. Assim como o ferreiro usa o calor e o martelo para moldar o metal, você pode usar a rejeição para moldar uma versão mais forte e refinada de si mesmo. Este é o poder do feedback: transformar dor em progresso, resistência em força e fracasso em aprendizado. Abrace a psicologia inversa. A psicologia inversa é uma ferramenta poderosa e muitas vezes subestimada quando se trata de transformar rejeições em oportunidades. Trata-se de olhar para a rejeição de um ângulo diferente, adotando uma abordagem que desafia a resistência natural e convida à introspecção. Em vez de lutar contra a rejeição ou se afundar em desânimo, você a utiliza como combustível para provar, a si mesmo e ao mundo, que está acima das expectativas limitadas que lhe foram impostas. Como Marco Aurélio escreveu em suas meditações, a dificuldade é o que desperta o gênio. Em outras palavras, quando alguém lhe fecha uma porta, você pode enxergar isso como um convite para criar uma nova entrada, reinventar sua abordagem e se desafiar a ir além do esperado. A psicologia inversa aplicada à rejeição consiste em transformar o não que você recebeu em um estímulo interno para provar o contrário. Por exemplo, se alguém duvidar de sua capacidade de alcançar determinado objetivo, em vez de se abalar, você pode usar essa dúvida como motivação. É como se dissesse a si mesmo: eu vou mostrar que não apenas sou capaz, mas que posso superar essas expectativas. Lembre-se da história de Thomas Edison, que falhou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Quando questionado sobre como lidava com tantas tentativas fracassadas, ele respondeu: eu não falhei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Esse é um exemplo brilhante da aplicação da psicologia inversa em sua forma mais pura. Ele abraçou cada rejeição e contratempo como uma oportunidade de redefinir seu caminho. Outro aspecto da psicologia inversa é utilizar a rejeição como uma forma de liberdade. Quando algo ou alguém lhe diz não, isso pode ser libertador. Você deixa de estar preso a uma expectativa externa e ganha a chance de explorar novas possibilidades, sem o peso de ter que corresponder àquilo que não estava alinhado com você. Por exemplo, imagine um artista que é rejeitado por uma galeria renomada porque seu estilo não se encaixa no padrão esperado. Essa rejeição pode libertá-lo para criar algo mais autêntico, sem a pressão de se conformar. Ele pode encontrar um público que valorize sua originalidade, em vez de agradar aqueles que queriam moldá-lo.
A psicologia inversa também pode ser aplicada internamente. Muitas vezes, somos nossos maiores críticos, rejeitando nossas próprias ideias ou habilidades antes mesmo de colocá-las à prova. Aqui, o desafio é inverter essa lógica e perguntar: e se eu puder? E se, em vez de me limitar, eu der um passo ousado na direção do meu sonho? Epicteto nos lembra: não são os eventos que nos perturbam, mas a interpretação que damos a eles. Aplicar a psicologia inversa na rejeição significa reinterpretar os eventos. Um não pode ser transformado em um ainda não. Uma crítica pode ser vista como uma semente de crescimento, e uma porta fechada pode se tornar o início de um novo caminho. Essa abordagem também ajuda a manter a calma e o controle emocional. Ao abraçar a rejeição como uma oportunidade para desafiar os limites, seus e dos outros, você evita cair no ciclo de frustração e autossabotagem. Em vez disso, encontra força na adversidade e clareza no caos. Por fim, a psicologia inversa é uma declaração de independência emocional. É a decisão de não permitir que o não de outra pessoa defina sua trajetória. É a arte de pegar o que parece ser um ponto final e transformá-lo em reticências, um convite para continuar a história em seus próprios termos. Portanto, quando a rejeição bater à sua porta, abrace a psicologia inversa. Use-a como um estímulo para provar que você é maior do que qualquer não e mais forte do que qualquer crítica. Afinal, como dizia Nietzsche, o que não me mata me torna mais forte. Foque no que você pode controlar. A rejeição, muitas vezes, é acompanhada por um sentimento de impotência. Não podemos controlar as decisões dos outros, suas opiniões ou circunstâncias externas. Contudo, uma das lições mais poderosas do estoicismo é exatamente esta: o verdadeiro poder reside no foco absoluto sobre aquilo que está sob nosso controle. Epicteto, em sua obra Enchiridion, nos lembra: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Cabe a nós distinguir entre as duas. Essa distinção é o alicerce para uma vida de tranquilidade e resiliência. Quando enfrentamos a rejeição, somos naturalmente tentados a nos fixar no porquê ou no e se. Mas essas perguntas, muitas vezes, apenas alimentam frustrações, já que estão ligadas a fatores que não dependem de nós. Imagine que você participou de uma entrevista de emprego e foi rejeitado. A primeira reação pode ser a de tentar entender por que o entrevistador não o escolheu, ou como a decisão poderia ter sido diferente. Entretanto, essa abordagem apenas aumenta sua ansiedade. O que está sob seu controle, então? Sua preparação para a próxima entrevista, seu aperfeiçoamento contínuo, sua capacidade de refletir sobre suas ações e aprender com elas. Focar no que você pode controlar é, de certa forma, libertador. Em vez de gastar energia tentando mudar o imutável, você redireciona seus esforços para aquilo que realmente importa: suas escolhas, sua atitude e suas ações. A rejeição deixa de ser um obstáculo intransponível e se torna uma oportunidade para crescimento pessoal. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. Essa força é a chave para superar a rejeição. Quando você entende que as decisões de outras pessoas estão fora de sua alçada, deixa de tentar controlá-las. Em vez disso, se concentra em controlar sua resposta. Uma maneira prática de aplicar isso é adotar a mentalidade de feedback interno. Pergunte a si mesmo: o que aprendi com essa rejeição? O que posso melhorar dentro do meu alcance? Ao mudar o foco para a autorreflexão e melhoria contínua, você transforma a rejeição em um catalisador para o progresso. Lembre-se também de que o controle está diretamente relacionado à forma como você interpreta os eventos. Uma rejeição pode ser vista como um fracasso ou como uma oportunidade de redirecionar seus esforços para algo mais alinhado com seus valores. A escolha é sempre sua. Considere o exemplo de J.K. Rowling, autora de Harry Potter. Antes de alcançar o sucesso, ela enfrentou múltiplas rejeições de editoras. Em vez de desistir ou se concentrar no que estava fora de seu controle, as decisões dos editores, ela persistiu. Reescreveu, revisou e continuou apresentando sua obra. Seu foco no que estava ao seu alcance a levou a se tornar uma das autoras mais renomadas do mundo. Outro exemplo vem da natureza. Pense em um rio encontrando uma rocha em seu caminho. Ele não tenta movê-la ou lamenta sua presença. Simplesmente flui ao seu redor, mantendo o foco em seu movimento natural. Essa fluidez é um reflexo de como devemos agir diante da rejeição, adaptar-nos, ajustar nosso curso e continuar avançando.
Focar no que você pode controlar também traz clareza emocional. Quando você aceita que não pode mudar a mente de quem lhe rejeitou, mas pode melhorar sua abordagem para as próximas oportunidades, experimenta um alívio imediato. Esse foco libera energia mental, permitindo que você canalize sua atenção para soluções e novos caminhos, em vez de se prender ao passado. Por fim, reconhecer o que está sob seu controle é um ato de humildade e força. Humildade para aceitar os limites daquilo que você não pode mudar e força para agir decisivamente sobre o que está ao seu alcance. Ao fazer isso, você não apenas supera a rejeição, mas também cultiva uma mente resiliente e equilibrada, preparada para enfrentar os desafios da vida. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essas palavras de Marco Aurélio nos lembram que, ao focar no que podemos controlar, encontramos uma paz que nem mesmo a rejeição pode tirar de nós. Redobre seus esforços. A rejeição pode parecer um golpe devastador, mas, sob a ótica do estoicismo, é também um chamado à ação. Ela nos desafia a revisar, melhorar e, acima de tudo, persistir. Redobrar seus esforços significa transformar o obstáculo em oportunidade, a frustração em determinação. Como disse Marco Aurélio, o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Essa filosofia nos encoraja a não apenas enfrentar a rejeição, mas usá-la como um catalisador para crescer e alcançar novos patamares. Se algo bloqueou o seu progresso, isso não é um sinal de desistência, mas de adaptação e persistência. Pense em Thomas Edison, que realizou milhares de experimentos antes de inventar a lâmpada elétrica. Quando questionado sobre seus fracassos, ele respondeu: "Eu não falhei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam." Sua perseverança não apenas superou a rejeição de resultados iniciais, mas também o levou a um dos maiores avanços tecnológicos da história. Redobrar seus esforços, no entanto, não significa apenas trabalhar mais arduamente, mas também trabalhar de forma mais inteligente. Reflita sobre o que não deu certo. O que você pode ajustar? Que habilidades precisam ser aprimoradas? A rejeição é um convite à análise profunda, não à autocomiseração. Seja prático. Crie um plano estruturado para suas próximas etapas. Se foi rejeitado em um projeto de trabalho, revise seu portfólio, busque feedback e reforce suas competências. Se uma oportunidade pessoal não deu certo, invista no seu desenvolvimento emocional e social. Cada esforço adicional que você faz após a rejeição deve ser visto como uma construção de alicerces mais fortes. O filósofo e estadista romano Sêneca nos oferece uma perspectiva fundamental. A dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho vigoroso fortalece o corpo. Quando enfrentamos a rejeição e escolhemos redobrar nossos esforços, estamos treinando nossa mente para a resiliência e para o sucesso a longo prazo. No caminho do esforço renovado, é importante cultivar a paciência. Nem todo progresso é visível de imediato, e é fácil desanimar quando os resultados parecem distantes. Mas lembre-se, os grandes feitos são construídos por meio de pequenos passos consistentes. Rejeições acumuladas ao longo do caminho podem até se tornar as pedras fundamentais de uma conquista maior. Considere um atleta treinando para uma competição. Cada derrota em uma prova ou cada fracasso no treino é uma oportunidade de aprimorar sua técnica, aumentar sua resistência e preparar-se para uma vitória futura. Assim como o atleta, redobrar seus esforços significa ajustar sua abordagem e continuar a avançar, independentemente dos contratempos. Outro exemplo vem da natureza. O bambu, antes de crescer para cima, passa anos criando raízes profundas. Ele redobra seus esforços silenciosamente, até que, finalmente, cresce em uma velocidade impressionante, alcançando alturas extraordinárias. Nós, como o bambu, precisamos trabalhar nas fundações antes de ver os frutos do nosso esforço. Redobrar seus esforços também é um ato de coragem. Significa encarar o medo de falhar novamente e escolher persistir. Cada passo dado após a rejeição é uma declaração ao mundo, e a si mesmo, de que você não será definido por contratempos, mas por sua vontade de superá-los. Ao aplicar essa mentalidade, lembre-se de que o estoicismo não busca evitar a dor, mas usá-la como ferramenta de transformação. Marco Aurélio nos lembra: se é suportável, então suporte. Pare de reclamar. Essa força estoica nos ensina que redobrar nossos esforços não é apenas um dever, mas também uma forma de honrar nosso potencial. Por fim, veja a rejeição como o fogo que refina o aço. Cada vez que você redobra seus esforços, está forjando uma versão mais forte e resiliente de si mesmo.
O sucesso não é construído pela ausência de rejeição, mas pela resposta que damos a ela. Trabalhe mais, trabalhe melhor e veja como a rejeição, com o tempo, se torna uma aliada em sua jornada de crescimento e realização. Cultive a autocompaixão estratégica. A rejeição pode desencadear uma enxurrada de autocríticas, questionamentos e dúvidas sobre o próprio valor. Muitas vezes, somos nossos piores juízes, endurecendo o impacto do fracasso com palavras e pensamentos implacáveis. É aqui que entra a necessidade de cultivar a autocompaixão estratégica, uma abordagem estoica que une bondade consigo mesmo e compromisso com o crescimento. A autocompaixão estratégica não é se entregar à autopiedade ou justificar erros sem reflexão. Ela é um equilíbrio entre reconhecer as emoções que a rejeição desperta e adotar uma postura proativa e construtiva. Como disse Epicteto, é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Assim, ao invés de se punir, abra espaço para o aprendizado e para a evolução. Imagine que você está consolando um amigo próximo que acaba de ser rejeitado em algo importante. O que você diria a essa pessoa? Com certeza, palavras de encorajamento, compreensão e incentivo, certo? Agora, pergunte-se, por que você não fala consigo mesmo da mesma maneira? A prática da autocompaixão envolve aplicar esse mesmo cuidado à sua própria jornada. A rejeição não define quem você é, ela é apenas um feedback da vida, um lembrete de que o fracasso é uma etapa do processo, não o destino final. A filósofa contemporânea Brené Brown afirma: quando nos tornamos nossos maiores críticos, criamos barreiras para a criatividade e o crescimento. Ser compassivo consigo mesmo não é ser complacente, mas reconhecer que a perfeição não é requisito para o progresso. Praticar a autocompaixão estratégica envolve 3 pilares. Autoconhecimento. Reconheça os sentimentos de frustração, tristeza ou raiva que a rejeição pode trazer. Não os reprima, mas também não permita que eles definam sua próxima ação. Marco Aurélio aconselha: se você está perturbado por algo externo, a dor não se deve à própria coisa, mas à sua estimativa dela. E isso, você tem o poder de revogar a qualquer momento. Autogentileza. Em vez de se criticar, pratique a gentileza consigo mesmo. Se algo deu errado, pergunte: o que eu posso aprender com isso? E não porque sou tão incompetente. A mudança no tom interno faz toda a diferença. Perspectiva. Lembre-se de que todos enfrentam rejeições e fracassos. Você não está sozinho nesse desafio, e cada obstáculo é uma oportunidade de se conectar com a humanidade compartilhada. Afinal, quem nunca foi rejeitado em algum momento importante? Uma abordagem estoica para a autocompaixão estratégica também envolve reconhecer que a rejeição é, muitas vezes, um sinal de que você está tentando, arriscando e crescendo. Não é o fracasso que deve ser temido, mas a inércia. Como disse Sêneca, as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho vigoroso fortalece o corpo. Além disso, a autocompaixão estratégica é um ato de preparação. Se você pratica a bondade consigo mesmo, será mais resiliente na próxima vez que enfrentar rejeições. É como treinar os músculos antes de enfrentar um desafio físico. Você está construindo uma base para suportar o impacto emocional. Práticas diárias podem ajudar a cultivar essa abordagem. Meditação guiada ou reflexões sobre autocompaixão. Registrar seus pensamentos em um diário para identificar padrões de autocrítica e transformá-los. Desenvolver afirmações pessoais, como: eu sou mais do que meus erros, e eles não definem meu futuro. Outro aspecto importante é transformar a rejeição em um lembrete de que o fracasso faz parte do processo de sucesso. Pense em personalidades que enfrentaram várias rejeições antes de triunfar, desde escritores cujos livros foram recusados dezenas de vezes até inventores que enfrentaram anos de tentativas mal-sucedidas. Eles não permitiram que a rejeição definisse sua trajetória, porque cultivaram a compaixão consigo mesmos e seguiram em frente. A autocompaixão estratégica não é apenas um antídoto contra a dor da rejeição, ela também é um motor para a ação contínua. Ela impede que você se paralise em uma espiral de autocrítica e o coloca de volta no caminho com clareza e determinação. Rejeições, em última análise, são lições, não sentenças, e a compaixão consigo mesmo é o segredo para extrair o melhor de cada uma. Cerque-se de pessoas que desafiem e apoiem você. A rejeição é uma experiência profundamente pessoal, mas é também uma das maiores oportunidades para avaliar as pessoas com quem você se relaciona. O círculo social ao nosso redor pode tanto reforçar os sentimentos negativos quanto oferecer o impulso necessário para transformar a adversidade em crescimento. Portanto,
Escolher sabiamente as pessoas com quem compartilhamos nossas jornadas e experiências torna-se essencial. No mundo estoico, não estamos sozinhos, e a comunidade desempenha um papel fundamental em nosso desenvolvimento. Marco Aurélio, um dos maiores pensadores estoicos, costumava refletir sobre a importância de estar cercado por pessoas que compartilham valores e princípios. Ele disse: os homens são feitos para viver em comunidade, e em uma comunidade que respeita a virtude, a sabedoria e o autoconhecimento. Isso implica que, em momentos de rejeição, não basta estar cercado de pessoas que apenas nos validam, é necessário conviver com aqueles que nos desafiam a ser melhores, a repensar nossas atitudes e a nos esforçar mais. A primeira razão para isso é simples: o desafio promove crescimento. Em momentos de fracasso ou rejeição, os indivíduos com quem nos cercamos podem nos mostrar perspectivas alternativas que muitas vezes não conseguimos enxergar sozinhos. Esses desafios são como espelhos que refletem nossas falhas, mas também nossas forças e possibilidades ocultas. Ter pessoas ao nosso lado que têm a coragem de nos confrontar, nos questionar, nos exigir mais de nós mesmos é o que muitas vezes nos leva a fazer ajustes fundamentais, o que, por sua vez, nos aproxima do sucesso. Como disse o filósofo e matemático René Descartes, a dúvida é o princípio da sabedoria. A dúvida que os outros colocam sobre nós, com respeito, mas também com sinceridade, nos empurra para a reflexão. Se todos ao nosso redor apenas concordam com tudo o que fazemos ou pensamos, corremos o risco de nos tornarmos complacentes. A rejeição, quando confrontada com a perspectiva de pessoas que não têm medo de nos desafiar, torna-se uma fonte de evolução e fortalecimento. Elas nos ajudam a perceber que a rejeição não é uma falha pessoal, mas uma oportunidade para ajustar nossa estratégia e continuar buscando nossos objetivos. No entanto, o desafio deve vir acompanhado de apoio emocional e mental. Não basta apenas ter pessoas que nos questionam constantemente sem oferecer também a compreensão e o apoio necessários para seguir em frente. O equilíbrio entre desafio e apoio é o que cria um ambiente saudável para o crescimento. E, para isso, é essencial que as pessoas ao nosso redor compartilhem nossa visão e estejam dispostas a caminhar ao nosso lado, mesmo quando as coisas não vão bem. Apoio não significa apenas palavras de consolo, mas também ações que demonstram um compromisso genuíno com o nosso progresso. Às vezes, o simples ato de alguém estar presente durante uma situação de rejeição já é um grande apoio. Mas quando esse apoio é combinado com um questionamento saudável e sugestões construtivas, ele se torna um catalisador para mudanças reais. A filósofa Martha Nussbaum destaca: a amizade genuína é uma das maiores fontes de felicidade e compreensão. Ela é construída sobre a base de um vínculo profundo de respeito e crescimento mútuo. Em nossa jornada diante da rejeição, as amizades que combinam desafio com apoio nos fornecem não apenas a coragem para seguir em frente, mas também a sabedoria para entender o que está sendo nos mostrado. Outro aspecto importante é que as pessoas ao nosso redor podem ser fontes valiosas de feedback. Nem todo feedback vem de um lugar de ataque ou crítica destrutiva. Muitas vezes, aqueles que estão mais próximos de nós podem identificar padrões ou comportamentos que precisamos corrigir, mas o fazem de forma construtiva. O filósofo Epicuro acreditava que a sabedoria é muitas vezes adquirida através da observação atenta e da troca com outros indivíduos. Ele dizia: não podemos viver bem a menos que aprendamos a viver com os outros. Portanto, ao escolher com quem compartilhar os momentos difíceis de rejeição, busque aqueles que têm coragem de nos ver além das falhas do momento e que têm um interesse genuíno no nosso crescimento. São essas pessoas que, ao nos desafiar, nos ajudam a transformar a dor da rejeição em combustível para a próxima tentativa. Elas nos incentivam a manter os olhos no longo prazo e nos lembram que o fracasso temporário não é o fim do caminho, mas apenas uma das muitas etapas que levam ao sucesso. A prática estoica nos ensina que devemos nos cercar de indivíduos virtuosos, que nos ajudem a ser mais justos, mais disciplinados e mais sábios. Quando você se rodeia de pessoas que estão comprometidas com seu próprio desenvolvimento e que têm o desejo genuíno de ajudar os outros a crescer, você cria uma rede de apoio que é muito mais valiosa do que simplesmente um grupo de pessoas que o agradam ou o validam. Para cultivar esse tipo de círculo social, comece por refletir sobre os seguintes pontos. Com quem você compartilha suas dificuldades? Eles oferecem desafios construtivos ou apenas consolação? Essas pessoas querem o seu crescimento genuíno ou preferem mantê-lo em uma posição confortável, mas limitada? Você está aberto a ser desafiado de maneira saudável,
Ou prefere ser cercado apenas por pessoas que validam seu ego? A rejeição será sempre parte da vida, mas não precisa ser enfrentada sozinho. Quando cercado pelas pessoas certas, você encontrará forças para não apenas sobreviver à rejeição, mas para usá-la como uma alavanca para o seu sucesso futuro. Em última análise, as pessoas que desafiam e apoiam você são uma das maiores fontes de resiliência e de crescimento em qualquer jornada. Reformule a rejeição em sua mente. A maneira como percebemos os eventos ao nosso redor determina, em grande parte, como reagimos a eles. Quando nos deparamos com a rejeição, nossas primeiras reações podem ser baseadas em interpretações automáticas e emocionais, como sentir que fomos rejeitados pessoalmente ou que nossa autovalorização foi questionada. Entretanto, os estoicos nos ensinam que a percepção é uma escolha, e que podemos reformular nossa visão sobre qualquer acontecimento, transformando de um obstáculo para uma oportunidade. Reformular a rejeição começa com uma mudança profunda na maneira como interpretamos a experiência. Em vez de ver a rejeição como algo que nos diminui ou nos afasta de nossos objetivos, podemos começar a vê-la como um trampolim para o crescimento, uma lição que nos mostra o que podemos melhorar e como podemos nos tornar mais fortes. Um dos princípios centrais do estoicismo é a ideia de que não são os eventos em si que nos afligem, mas sim as nossas interpretações desses eventos. Como Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nos ensina, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. A rejeição, portanto, não é algo que define nossa competência ou nosso valor. É simplesmente um reflexo de uma oportunidade que não foi aproveitada da maneira como imaginávamos, e isso não diminui nossa capacidade de alcançar nossos objetivos. A primeira mudança de perspectiva necessária é ver a rejeição como uma parte natural do processo de desenvolvimento e não como um reflexo de nossa falha pessoal. Toda jornada de crescimento, seja na carreira, nas relações ou no autoconhecimento, está repleta de desafios e obstáculos. A rejeição é apenas um desses obstáculos que, ao invés de nos enfraquecer, pode nos fortalecer se conseguirmos olhar para ela de maneira racional e não emocional. O filósofo Sêneca nos ensina: a adversidade revela o gênio, a prosperidade o oculta. Ou seja, são nos momentos difíceis que realmente testamos nossas capacidades, mais importante, nossa capacidade de aprender e evoluir. Quando reformulamos a rejeição, transformamos-la de uma experiência de sofrimento para uma experiência de aprendizado. Ao invés de nos perdermos nas emoções negativas, podemos perguntar a nós mesmos: o que essa experiência está me ensinando? Esta simples mudança de mentalidade nos coloca no controle da situação, permitindo-nos tirar lições valiosas, como melhorar nossas habilidades, ajustar nossa abordagem ou até mesmo identificar falhas em nossos planos que precisavam ser corrigidas. É útil, nesse processo de reformulação, nos lembrarmos das palavras do filósofo chinês Lao Tzu: a viagem de 1000 milhas começa com um único passo. Cada rejeição é, na verdade, um pequeno passo em nossa jornada mais ampla. Em vez de permitir que a rejeição nos paralise, podemos escolher vê-la como uma forma de afiar nossas habilidades, de nos tornar mais resilientes, mais preparados para o próximo desafio. Em vez de sermos levados pela reação imediata de tristeza, raiva ou frustração, podemos reformular a rejeição como um sinal de que estamos no caminho certo. Ela indica que estamos tentando algo novo, buscando algo que talvez exija mais de nós, mas também nos mostra que estamos fazendo um esforço e nos desafiando. Como disse o filósofo Friedrich Nietzsche, o que não me mata, me fortalece. Cada rejeição, quando bem encarada, nos torna mais fortes e mais capazes de enfrentar as próximas adversidades. A reformulação também envolve a compreensão de que a rejeição, muitas vezes, não tem nada a ver com o nosso valor intrínseco, mas com fatores externos e circunstanciais. O que acontece quando algo não é aceito pode ser o resultado de uma série de fatores que vão além do nosso controle, como o momento certo, as condições externas ou simplesmente o alinhamento de expectativas. Isso nos libera da carga de achar que somos pessoalmente insuficientes ou incapazes. Em vez disso, nos permite ver a rejeição como uma informação valiosa sobre o contexto em que estamos tentando operar. No entanto, é importante lembrar que a reforma mental não significa ignorar ou minimizar as emoções negativas que podem surgir. Aceitar os sentimentos de rejeição é uma parte crucial do processo. Somos seres humanos, e o desapontamento e a dor são reações naturais. O que realmente importa é o que fazemos com essas emoções depois que as reconhecemos. Em vez de nos afundarmos nelas,
podemos optar por transformá-las em combustível para o nosso crescimento. A chave é não deixar que essas emoções nos controlem, mas sim usá-las como uma ferramenta para nos impulsionar na direção de nossos objetivos. Em última instância, a reformulação da rejeição é um exercício de autodomínio e controle emocional. O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar, e isso inclui a nossa reação à rejeição. Quando mudamos a forma como vemos os obstáculos, começamos a perceber que cada rejeição é, na verdade, uma oportunidade disfarçada, uma chance de melhorar, de crescer e de nos aproximar mais de nosso objetivo final. Portanto, ao enfrentarmos a rejeição, a verdadeira questão não é por que isso está acontecendo comigo, mas sim o que posso aprender com isso e como posso usar essa experiência para me tornar uma versão melhor de mim mesmo. Reformulando a rejeição em nossa mente, podemos transformar um desafio potencialmente doloroso em uma das maiores fontes de aprendizado e crescimento em nossas vidas. Use a rejeição para fortalecer sua convicção interna. A rejeição, muitas vezes, é vista como uma força externa que nos desafia, nos critica ou nos coloca em dúvida. No entanto, ao refletirmos mais profundamente sobre o papel da rejeição em nossas vidas, podemos perceber que ela tem o poder de fortalecer nossa convicção interna e nos tornar ainda mais determinados e focados em nossa jornada. Para os estoicos, a verdadeira força vem de dentro, da nossa capacidade de manter nossa integridade, nossa visão e nossos valores, independentemente das circunstâncias externas. Quando confrontados com a rejeição, temos uma escolha: permitir que ela nos faça duvidar de nós mesmos, ou usá-la como uma oportunidade para reafirmar nossa determinação e clareza interior. Em um mundo cheio de distrações, críticas e julgamentos, muitas vezes é necessário um exercício consciente de autoconvencimento para permanecer fiel a nós mesmos. A rejeição pode ser uma oportunidade de reforçar a força que reside dentro de nós, de reafirmar nossa visão e os princípios que nos guiam. A filosofia estoica, com sua ênfase na resiliência e no autocontrole, nos ensina que a verdadeira convicção interna não depende das opiniões externas, mas da nossa própria capacidade de viver de acordo com nossos princípios. Como Marco Aurélio, o imperador filósofo romano, afirmou: o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Isto é, o que é bom para nós, em termos de viver de acordo com nossa própria natureza, deve ser nosso guia, e não o que os outros pensam ou dizem sobre nós. A rejeição, portanto, deve ser vista não como uma ameaça à nossa essência, mas como um convite para fortalecer ainda mais nossa determinação de seguir nosso caminho, independentemente das opiniões ou críticas que possam surgir. É fundamental lembrar que a rejeição não é uma afirmação do nosso fracasso ou inadequação. Ela simplesmente reflete que algo fora de nosso controle não se alinhou com nossas expectativas. O verdadeiro teste de nossa convicção interna ocorre quando enfrentamos esses desafios com clareza de propósito e a coragem de continuar avançando, mesmo quando outros podem duvidar ou descartar nossa missão. O filósofo Epicteto, em suas Enchiridion, Manual de Ética, nos lembra de que a felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Quando reconhecemos que a rejeição não está sob nosso controle, mas nossa resposta a ela está, podemos fortalecer nossa determinação interna e manter o foco no que é realmente importante. Ao enfrentarmos a rejeição, podemos usar a experiência como um momento de reflexão sobre o porquê de nossos objetivos serem significativos para nós. Em vez de permitir que o julgamento externo nos abale, podemos usar a rejeição para reforçar nossa conexão com nosso propósito mais profundo. Isso significa buscar um nível de clareza interna que seja inabalável diante das críticas e do desapontamento. O maior obstáculo não é a rejeição em si, mas o medo que ela pode gerar, o medo de que nossa visão não seja válida ou de que não sejamos capazes de alcançar nossos objetivos. É nesse momento que nossa convicção interna se torna crucial, quando decidimos que nosso caminho é válido e significativo, independentemente do que os outros possam pensar. Uma estratégia importante para fortalecer nossa convicção interna diante da rejeição é praticar a autoafirmação baseada em nossos valores e crenças mais profundos. Em vez de questionar nossa identidade ou nossos objetivos, podemos reforçar constantemente o que sabemos ser verdadeiro sobre nós mesmos e nossa missão. Isso pode ser feito através da meditação, da reflexão diária ou simplesmente de lembrar-se de nosso propósito fundamental a cada passo da jornada. Como Nietzsche afirmou, quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Ao nos conectarmos com o porquê de nossas ações e metas,
A rejeição se torna menos uma ameaça e mais uma oportunidade de reafirmar nosso compromisso com nossos valores. Em momentos de rejeição, também podemos recorrer à prática da resistência voluntária, um conceito-chave no estoicismo. Quando enfrentamos uma rejeição, podemos deliberadamente buscar e aceitar pequenos desafios que testem nossa convicção e nossa resistência, treinando nossa mente a manter-se firme, independentemente das circunstâncias externas. Cada rejeição, cada momento de adversidade, é uma oportunidade de fortalecer nossa habilidade de continuar avançando, de demonstrar que nossa força interna é maior que qualquer rejeição ou crítica que recebemos. Em vez de nos deixarmos consumir pela dor ou pela frustração, podemos ver a rejeição como uma chance de expandir nossa compreensão de nós mesmos, de fortalecer nosso compromisso com nosso próprio caminho. Quanto mais permanecemos firmes em nossa convicção, mais ela se torna parte fundamental de nossa identidade, não uma crença vaga, mas uma convicção sólida e inabalável. O próprio Sêneca, em suas cartas, nos ensina a não permitir que as reações externas, como a rejeição, nos desviem do que realmente importa, nosso autocontrole e a continuidade da nossa jornada em direção ao nosso propósito. Portanto, ao encontrarmos a rejeição, em vez de vê-la como uma falha ou um obstáculo, podemos usá-la como uma ferramenta para reforçar nossa própria convicção interna. Através da reflexão, da reafirmação dos nossos valores e da prática de resistência, podemos não apenas superar a rejeição, mas nos tornar mais fortes e mais determinados em nossa busca pela excelência e pela realização de nossos objetivos mais profundos. A rejeição, longe de ser um fim, pode se tornar o combustível que alimenta nossa jornada, solidificando nossa convicção interna e nos impulsionando a continuar, não importa o que aconteça. Aprenda a navegar com o vento contra. Na vida, inevitavelmente enfrentamos momentos em que as coisas não acontecem como planejado. O vento, metaforicamente falando, sopra contra nós, e nos encontramos em um ponto onde as forças externas parecem nos desafiar a cada passo. A rejeição é muitas vezes essa força contrária, empurrando-nos para trás quando gostaríamos de avançar. No entanto, é precisamente nesses momentos de adversidade que temos a oportunidade de fortalecer nossa resiliência e aprender a navegar com o vento contra. Para os estoicos, o vento contra é uma realidade que todos enfrentam, mas o que importa não é a força do vento, mas como escolhemos reagir a ele. O filósofo Sêneca, em suas cartas, escreveu: "A dificuldade vem do fato de que você se opõe àquilo que lhe acontece, e não ao fato de que as coisas são difíceis." Este ensinamento nos mostra que o sofrimento e a frustração não vêm da situação em si, mas da nossa reação a ela. Quando o vento sopra contra nós, nossa tendência natural é lutar contra ele, tentando desesperadamente controlar o que está além de nosso alcance. No entanto, a verdadeira sabedoria está em aprender a ajustar nossas velas, em vez de lutar contra a tempestade. Assim como um marinheiro habilidoso não fica paralisado pelo vento contra, mas ajusta o rumo de seu barco para seguir adiante, nós também devemos aprender a adaptar nossa estratégia diante da rejeição. Quando as circunstâncias não estão a nosso favor, isso não significa que devemos desistir, mas sim que devemos explorar novas maneiras de alcançar nossos objetivos. A rejeição é um tipo de vento que nos desafia a encontrar novas rotas, a melhorar nossa abordagem e a fortalecer nosso caráter. É nesses momentos que nossa verdadeira força e capacidade de adaptação são testadas. Aprender a navegar com o vento contra exige uma mudança de perspectiva. Não devemos ver a adversidade como algo que nos impede de avançar, mas como um componente natural do processo de crescimento. O vento contra nos obriga a ser mais criativos, mais perseverantes e mais flexíveis. Quando aceitamos que os obstáculos fazem parte da jornada, começamos a desenvolver a habilidade de ajustar nosso curso sem perder de vista o destino final. Um exemplo notável dessa atitude é o comportamento de grandes líderes e pensadores da história. Quando o filósofo Sócrates foi condenado à morte, ele não se opôs à situação, nem tentou evitar o destino que o aguardava. Pelo contrário, ele aceitou a circunstância e usou-a para aprofundar ainda mais suas convicções sobre a vida, a moralidade e a filosofia. Sócrates demonstrou que, mesmo com o vento contra, podemos continuar a seguir nosso propósito e aprender com a adversidade. Como ele mesmo disse, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ele não permitiu que as circunstâncias externas definissem sua busca pela verdade. Outro exemplo poderoso é a figura de Nelson Mandela, que passou 27 anos em prisão, enfrentando o vento mais forte de todos, a opressão política e racial.
Em vez de sucumbir ao ódio ou à frustração, Mandela usou esse tempo para fortalecer sua determinação e visão. Ele aprendeu a navegar com o vento contra, moldando seu caráter e sua abordagem de maneira que, ao sair da prisão, não apenas se tornou um líder mundial, mas também um símbolo de resistência, perdão e reconciliação. No estoicismo, há uma prática fundamental chamada de amor fati, que se traduz como amor ao destino. Essa prática nos ensina a aceitar a vida como ela é, com todos os seus altos e baixos, sem resistir ao que nos é dado. Em vez de lutar contra as circunstâncias, devemos aprender a aproveitar o que temos à nossa disposição e a trabalhar com as condições que nos são impostas. Em outras palavras, é a capacidade de encontrar a paz e o crescimento mesmo quando o vento sopra contra nós. Quando nos deparamos com a rejeição, o primeiro passo para navegar com o vento contra é aceitar o que não podemos controlar, como as opiniões alheias, e focar no que podemos fazer, nossa resposta. A rejeição, embora difícil de enfrentar, pode ser uma oportunidade para fortalecer nossa resiliência. Podemos usar esse momento para aprender, crescer e ajustar nossa trajetória, tornando-nos mais aptos a alcançar nossos objetivos, independentemente das adversidades. A resiliência não vem da ausência de desafios, mas da nossa capacidade de enfrentá-los com coragem, sabedoria e adaptabilidade. O vento contra, seja ele uma rejeição, uma falha ou uma crítica, é uma oportunidade de desenvolvimento. Em vez de desistir, podemos nos tornar mais determinados e mais inteligentes na forma como buscamos nossos objetivos. É também essencial perceber que, como em qualquer jornada, o vento contra não é permanente. Ele eventualmente diminuirá, e o mar se acalmará. Assim como as estações mudam, as circunstâncias também mudam. O que realmente importa é como escolhemos navegar enquanto o vento está forte. Usar a rejeição para nos fortalecer e adaptar, ao invés de nos deixar derrotar, nos permitirá seguir em frente, com uma convicção renovada e uma perspectiva mais sábia. Portanto, aprender a navegar com o vento contra é uma prática de sabedoria que nos ensina a aceitar a adversidade como parte do processo de crescimento. Em vez de nos abatermos pela rejeição ou pelos obstáculos, podemos usar essas dificuldades como uma oportunidade para reavaliar, ajustar e continuar avançando em direção ao nosso objetivo maior. Como diz Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. A verdadeira habilidade está em aprender a manter o rumo, mesmo quando o vento não está a nosso favor. Transforme adversidades em motivação. A vida, como sabemos, é uma constante montanha-russa de altos e baixos. Muitas vezes, as adversidades surgem de forma inesperada, desafiando-nos a reavaliar nossos planos, sentimentos e até mesmo nosso propósito. Contudo, o estoicismo nos ensina que as dificuldades não são obstáculos insuperáveis, mas oportunidades disfarçadas para o crescimento pessoal e fortalecimento da nossa essência. Em vez de temer ou resistir à adversidade, podemos aprender a usá-la como combustível para nossa motivação, transformando cada desafio em um passo rumo à nossa evolução. O filósofo Sêneca, em suas reflexões sobre a adversidade, nos ensina que não são as circunstâncias que nos definem, mas a nossa atitude em relação a elas. Ele afirmou: dificuldades nos chamam a melhorar, não a lamentar. Quando olhamos para as adversidades dessa perspectiva, começamos a perceber que, por mais duras que sejam, elas oferecem uma chance única de testar nossa força interior, nossa paciência e nossa capacidade de adaptação. Cada momento de adversidade é, de fato, uma oportunidade para nos elevarmos acima das circunstâncias que nos desestabilizam. No entanto, a chave para transformar as adversidades em motivação está em nossa abordagem. Quando algo dá errado, a tentação é cair na autocomiseração ou no desespero, reagindo com raiva ou frustração. Mas os estoicos nos convidam a refletir sobre nossa resposta à adversidade, pois não é o que nos acontece que nos afeta, mas como escolhemos responder. A adversidade, em si mesma, é neutra, é a nossa percepção dela que a torna um obstáculo ou uma oportunidade. A adversidade é como o fogo que forja o aço. O aço, quando aquecido e moldado, se torna mais forte, mais resiliente. O mesmo acontece conosco. Cada momento de dificuldade nos oferece uma chance de nos tornarmos mais fortes, mais determinados. A adversidade pode ser o combustível necessário para aumentar nossa força mental e emocional. Quando escolhemos usar a adversidade como motivação, estamos, de fato, dando a ela um propósito. Não a vemos mais como algo que nos derruba,
mas como um trampolim que nos projeta para uma versão mais forte de nós mesmos. A transformação da adversidade em motivação também exige uma mudança de perspectiva. Muitas vezes, estamos tão focados no que perdemos, no que não conseguimos alcançar ou no que não deu certo, que esquecemos de olhar para o que podemos aprender com cada situação. A verdadeira motivação não vem da busca por evitar o sofrimento, mas pela percepção de que, através dele, podemos nos tornar mais sábios, mais preparados e mais resilientes. Como diz o filósofo Hércules, o que não me mata, me fortalece. Isso se aplica tanto à nossa mentalidade quanto à nossa capacidade de aprender e crescer. Um exemplo marcante de alguém que transformou a adversidade em motivação foi Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica. Edison enfrentou inúmeras falhas e rejeições ao longo de sua jornada, mas ele não viu essas dificuldades como fracassos. Em vez disso, ele as encarou como passos necessários no processo de descoberta. Em um de seus relatos, ele disse: "Eu não falhei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam." Essa atitude positiva diante da adversidade foi fundamental para seu sucesso, pois cada falha foi uma oportunidade para aprender, ajustar sua abordagem e, finalmente, alcançar seu objetivo. Outro exemplo notável é o da ativista Malala Yousafzai, que sobreviveu a um atentado. Ao invés de ser derrotada, usou sua experiência para fortalecer sua missão em prol da educação das meninas ao redor do mundo. Ela não apenas sobreviveu à adversidade, mas transformou sua dor e sofrimento em uma causa global, motivando milhões de pessoas a lutar pelos direitos das mulheres e pela educação. Sua coragem e resiliência nos ensinam que as adversidades podem nos empoderar, se soubermos direcionar nossa energia para um propósito maior. No contexto do estoicismo, a adversidade é vista como uma oportunidade de autoconhecimento. É na dificuldade que nos vemos mais claramente, revelando nossas fraquezas, ao mesmo tempo, nossas forças ocultas. Quando transformamos as adversidades em motivação, estamos, na verdade, nos abrindo para o aprendizado constante, para o aprimoramento do nosso caráter e para a expansão da nossa visão do mundo. O sofrimento e as dificuldades se tornam professores que nos ensinam lições valiosas sobre paciência, resiliência, humildade e força de vontade. A motivação que vem da adversidade não é apenas sobre alcançar resultados externos, mas também sobre o crescimento interno. Quando enfrentamos a rejeição, o fracasso ou o sofrimento, não estamos apenas testando nossa capacidade de superar desafios externos, mas também cultivando nossa capacidade de lidar com a dor, com a frustração e com a insegurança de maneira construtiva. E é esse tipo de crescimento interno que nos prepara para enfrentar desafios ainda maiores no futuro. Ao transformar a adversidade em motivação, estamos treinando nossa mente para focar no que podemos controlar e para cultivar a paciência necessária para atravessar as dificuldades. Isso nos permite avançar, mesmo quando o caminho parece difícil e incerto, pois sabemos que, ao final, cada passo em direção à adversidade é, na verdade, um passo em direção ao nosso fortalecimento pessoal. Assim, a adversidade se torna um mestre, nos ensinando a ser mais fortes, mais resolutos e mais preparados para qualquer desafio que a vida possa nos apresentar. Em última análise, como ensina o grande filósofo romano Marco Aurélio, a adversidade é como a primavera, ela nos impulsiona a crescer e a florescer. Quando aprendemos a transformar as dificuldades em motivação, nos tornamos como o solo fértil que, após a tempestade, se prepara para florescer mais vibrante e forte do que nunca. A adversidade, quando abordada com sabedoria, nos torna imbatíveis. E é assim que, ao transformar as adversidades em motivação, nos tornamos verdadeiros mestres do nosso destino. Ao longo deste vídeo, exploramos como a rejeição e as adversidades que enfrentamos ao longo da vida podem se transformar em poderosas fontes de crescimento e motivação, especialmente quando aplicamos a filosofia estoica. Desde o momento em que aceitamos a rejeição como parte do caminho, até a forma como reformulamos nossa mentalidade e usamos os obstáculos para nos fortalecer, aprendemos que não são as dificuldades em si que nos definem, mas como escolhemos reagir a elas. Cada uma das dicas que discutimos hoje é uma ferramenta que nos permite transformar as experiências de rejeição e adversidade em alavancas para nossa evolução. Nosso poder está em nossa capacidade de moldar a nossa resposta, de aprender com cada situação e de nos levantar mais fortes a cada queda. Isso é algo que os grandes estoicos nos ensinaram. A verdadeira força não reside em evitar a dor ou a rejeição, mas em aprender a usar essas experiências para construir um caráter mais firme,
mais resiliente e mais focado no que realmente importa. Ao internalizar esses princípios, você será capaz de olhar para qualquer adversidade, seja ela uma rejeição no trabalho, em um relacionamento ou em qualquer outra área da vida, não como um fim, mas como um ponto de partida para algo ainda maior. Como Marco Aurélio sabiamente afirmou, o impedimento à ação avança a ação. O obstáculo à ação torna-se o caminho. Ao mudar nossa perspectiva e reformular nossa relação com a rejeição, começamos a enxergar o que antes parecia uma barreira como uma oportunidade para crescer, aprender e alcançar novos patamares. Por isso, ao enfrentar uma rejeição ou adversidade, lembre-se de que você tem o poder de transformar essa experiência em uma oportunidade. É nas dificuldades que você encontra as sementes do seu futuro sucesso. Continue a seguir em frente com confiança, coragem e uma mentalidade resiliente, pois o que você faz com a rejeição é o que realmente determinará o seu caminho. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu like, compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessas ideias e se inscreva para mais conteúdo sobre como aplicar o estoicismo na sua vida para alcançar mais equilíbrio e paz interior. Até o próximo vídeo, onde vamos continuar explorando como podemos usar a filosofia estoica para viver uma vida mais plena e significativa. Lembre-se, cada rejeição é apenas uma oportunidade disfarçada para você se tornar a melhor versão de si mesmo.